E aí, eu me chamo Rony, sou do curso de Engenharia Mecânica e juntamente com o Roger vou estar apresentando o nosso problema proposto do diagrama de momento fletor e força cortante. Nossa viga é biapoiada, sendo o apoio de primeiro grau à esquerda e um apoio de segundo grau à direita. A carga pontual colocamos no começo da viga com intensidade de 10 kN, seguida por uma carga distribuída retangular de 20 kN por metro, logo depois um momento de 5 kN metro e uma carga distribuída triangular de 15 kN por metro. Fazendo o diagrama de corpo livre, acharemos que a carga distribuída retangular ficará com uma carga bem no seu meio e a intensidade pelo cálculo da área, já que como a carga é distribuída por 4 metros e a intensidade é de 20 kN por metro, acharemos o valor de 80 kN. Para a carga triangular, o centroide estará a 1/3 da parte maior, enquanto para achar a sua intensidade, faremos o cálculo da área, ou seja, a base, que mede 6 metros, multiplicada pela intensidade, que é 15 kN por metro, dividido por 2, achando o valor de 45 kN. O primeiro passo para a resolução é o cálculo das reações. A princípio, já podemos observar que não há nenhuma força em x. Seguindo para a somatória de momento, usaremos o momento no ponto A, já que assim iremos anular uma das incógnitas do problema, ficando o VA vezes 0, mais 10 vezes 0, menos 80 vezes 4, mais 5, menos 45 vezes 13, mais o VE vezes 15. E o 80 e o 45 serão negativos, pois farão a viga girar no sentido horário, e o momento positivo por girar no sentido anti-horário. Com isso, acharemos que o VE é igual a 60 kN. Após isso, para o somatório das forças em Y, teríamos o VA menos 10, menos 80, menos 45, mais o VE. E como já encontramos o VE na equação de momento, substituiremos o valor achado e calcularemos que VA é igual a 75 kN. O nosso segundo passo vai ser fazer os cortes nas seções e com isso o diagrama de corpo livre de cada uma. Na seção AB, veremos a reação do apoio de primeiro grau, que é 75 kN, e a carga pontual de 10 kN, com o x variando de 0 até 2 metros. Com isso, achamos que a força cortante é igual a 65 kN. O momento dessa seção vai ficar 65x, podendo ele variar de 0 até 130 kN/m, conforme a variação da distância. Seguindo para a seção BC, veremos a reação do apoio de primeiro grau, que é 75 kN, e a carga pontual de 10 kN, juntamente com a carga distribuída retangular com intensidade de 20x, já que, como fizemos o corte na seção, não podemos usar ela multiplicando por um valor numérico. O x nessa seção pode alternar de 0 até 4 metros. Com isso, achamos que a força cortante é igual a 65 menos 20x, podendo variar então de 65 a menos 15 kN. E o momento dessa seção vai ficar menos 20x ao quadrado sobre 2, mais 65x mais 130, podendo ele ir de 130 até 230 kN/m. Porém, nessa seção, podemos analisar juntamente ao gráfico que a linha da força cortante cruza o eixo X, ou seja, ele passa pelo zero, e quando isso ocorre, o momento atingirá seu máximo valor. Para solucionarmos esse problema, usaremos a equação da força cortante e igualaremos ele a zero, já que assim poderemos encontrar a distância x em que o momento será máximo. Temos então que a distância x é de 3,25 metros. Logo após, usaremos a equação que encontramos de momento e substituiremos o x pela distância achada. E assim, calculando, achamos o valor de 235,625 kN/m.
E aí, pessoal, me chamo Roger, dando continuidade às explicações dos cálculos referentes ao diagrama de momento fletor e de força cortante. Temos para a seção CD como forças atuantes uma força de 75 kN positivo e uma força de menos 10 kN e de menos 80 kN, como já dito anteriormente. Sendo assim, a gente chega que a força cortante dessa seção será equivalente a menos 15 kN. Já para o momento, além de considerar essas forças que estão atuando, também vamos considerar o momento já presente, de 5 kN, o que nos fornece o valor do momento igual a 225 menos 15x. Como o nosso valor de x estará variando de 0 até 3, temos que o nosso momento estará variando de 225 até 180. Para a seção DE, temos como forças atuantes no nosso perfil, na nossa seção, o 75 kN positivo e o menos 10 e menos 80 kN negativos. Além disso, temos uma força que vem da carga triangular que está distribuída. E essa força, calculada pela semelhança de triângulos que podemos estabelecer, ela é de 15x² sobre 12, o que nos dá o valor da força cortante sendo igual a menos 15x² sobre 12 menos 15. E para o momento, a gente chegará ao valor de menos 15x³ sobre 36 menos 15x mais 180. Como o nosso x estará variando de 0 até 6, o nosso valor do momento variará de 180 até 0, o que é comprovado quando vemos no gráfico que a seção D é a última. E como já também dito, a soma do momento e a soma das forças resultam em 0, o gráfico tem que, após o fim da última seção, tem que chegar a 0. E então, por isso, essa variação. Com o desenvolvimento dos cálculos, podemos marcar os pontos que achamos ao fim dos cálculos, a cada metro de cada seção, para ser mais objetivo no gráfico. E assim temos os dois gráficos, da força cortante e do momento fletor. Um dado interessante no gráfico de momento fletor é o ponto de momento máximo, que foi calculado e tem o valor de 230. Analisando o diagrama de corpo livre no nosso perfil, a gente também consegue determinar o gráfico do mesmo. E sabendo que o valor de VA é igual a 75 kN e de VE é igual a 60 kN, temos que
No início do nosso gráfico, o nosso valor será de 65 kN e ele não estará variando até o início da seção BC. Já na seção BC, temos uma carga distribuída, uma carga retangular. E essa carga, de valor 80 kN, jogará o nosso ponto lá para o menos 15. Só que, por se tratar de uma carga distribuída retangular, esse valor estará variando de forma linear até chegar nesse menos 15. E na seção do CD não temos nenhuma força atuando, o que nos dá uma continuidade. E para a seção DE temos uma carga triangular distribuída, o que faz o nosso valor variar de forma parabólica. E como essa carga é de menos 45 kN, o nosso valor da força cortante vai para menos 60. E justamente a diferença para o zero é o valor da nossa força VE, que o VE é 60 kN, como dito. E como já falado, a soma dessas forças tem que ser igual a zero. E se a gente somasse esse valor de VE, também chegaríamos a zero no nosso gráfico. Como por definição, o momento fletor é dado pela integral da força cortante, a gente já pode ir comparando no gráfico da seguinte maneira. Sabendo que a integral de uma constante é igual a constante vezes x, temos que na seção AB e na seção CD, o gráfico que na força cortante é contínuo, no momento fletor descreverá, crescerá ou decrescerá linearmente, no caso. Enquanto na seção BC, onde temos ele decrescendo linearmente na força cortante, ou seja, sendo uma função do primeiro grau, ele será uma função do segundo grau no momento fletor, por causa que a integral de uma função do primeiro grau é igual a uma função do segundo grau. Ou seja, no gráfico de momento fletor, descreverá uma parábola na seção BC. Já na seção DE, temos uma função do segundo grau, ou seja, uma parábola para a força cortante. Já na seção DE do momento fletor, a gente terá uma função do terceiro grau, descrevendo o seu momento. Por fim, como dito, que a definição é dada que o momento vai ser igual à integral da força cortante, a gente pode comparar de cada seção e temos que a força cortante da seção AB é igual a 65 kN. Logo, o seu momento é igual a 65x, que é a integral de 65. E assim a gente pode fazer de forma sucessiva todas as outras seções. E chegamos nessa comprovação de nossos cálculos, o que também é indicado no gráfico como dito na imagem anterior. E encerramos a nossa apresentação com a conclusão de que foi possível cumprir com o que foi pedido inicialmente no nosso perfil, com o que foi proposto, e conseguimos desenvolver os cálculos e também desenvolver os gráficos. E dessa maneira agradecemos pela atenção e também agradecemos as orientações do professor Pablo na matéria de resistência dos materiais.